vamos chegando. Hoje, primeira live, perfil oficial. Grande Caio já tá por aqui. E aí, grande Abner, Fala, grande Caio. beleza? Beleza? Tudo tranquilíssimo. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais enquadrado. E aí, cara, como é que vai as coisas nesses isolamentos? Pois é, estamos aí, isolado, mas tentando manter o ritmo de produção e de criatividade. O fato de estar isolado em casa não significa que a gente está exatamente sem trabalhar, né? A gente continua escrevendo projeto, a gente continua compondo, fazendo pré-produção de disco, compondo, trocando ideia também, né, com os amigos, artistas, colaborando com outros trabalhos. Isso também tem rolado bastante, né? O pessoal envia vídeos, envia trechos de música e a gente vai tentando colaborar, bota uma rabequinha ali, bota uma viola lá, faz uma segunda voz, aí envia de volta. E esse processo também está sendo interessante, mesmo com as circunstâncias, por motivos esquisitos, mas Aham. estamos fazendo umas coisas bem bacanas, interessantes. Massa, a gente vai comentar sobre isso tudo. Galera que tá entrando aí, que não sabe muito bem do que se trata. Eu sou Abner, sou músico, jornalista, venho ao longo desse último mês entrevistando amigos, artistas, produtores, gestores. E o que era uma brincadeira tá se tornando algo um tanto sério, é que eu batei de pandemia cultural. Vamos prolongando esse projeto e ver até onde vai dar. Essa aqui é a página oficial do projeto, então quem não segue pode seguir aí. Hoje eu estou oficialmente começando de fato aqui, porque até então eu vinha fazendo as lives no meu perfil oficial. Essa é a primeira que eu faço direto do perfil do projeto mesmo, então vocês sigam aí para fortalecer essa nova iniciativa de jornalismo cultural independente. A gente vem fortalecer a cena local e também vamos ampliando aos poucos aí, dialogar com a galera de outros estados. Aí tem uma galera de outra lista, uma lista de artistas aí já na agulha. Semana passada, inclusive, tive a honra de entrevistar um ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Foi assim um momento bem especial. E hoje com grande Caio Padilha, um cara que eu já acompanho há um tempo, já como espectador, como fã do seu trabalho. Esse ano a gente meio que ensaiou um início de trabalhar junto, né? Chegamos a começar, é, mas esse que chega a roda viva e chegou esse momento de pausa nos trabalhos, mas a gente continua acompanhando o trabalho, né? Caio, eu costumo assim dar um passeio pelo perfil do convidado, né? Às vezes a gente conhece até o trabalho do artista, mas às vezes não sabe muito bem como é que começou essa história, e tudo mais. Você vem de uma família de músicos, né? Assim, seus pais são músicos, seus irmãos são músicos. Como é que foi essa infância tão musical, já desde muito cedo, né? É bem como você fala, assim, né? Foi um intensivo de musicalização desde a barriga da minha mãe, que é pianista. E eu cresci nesse ambiente, não só de músicos, mas também na minha casa frequentavam muitos artistas. Minha mãe fazia saraus, assim, pelo menos mensais, convidava os amigos artistas e eu cresci num ambiente muito propício assim para criatividade e sempre fui muito instigado a continuar estudando meu instrumento, a compor, a escrever também. Meu avô também era jornalista, então assim eu tinha uma, uma casa assim bem interessante nesse sentido de estar exposto a diversas maneiras de se expressar e criar. Isso foi muito importante, mesmo que lá pelo final da minha adolescência eu tenha optado por ir para as ciências sociais,
e ter ido estudar sociologia, antropologia e política e tal. Quando eu me vi dentro da universidade, eu comecei a me envolver com teatro também, lá no The Art. E aí essa minha, vamos dizer assim, esse meu caminho foi se bifurcando para outras coisas que eu acho que meus pais nem imaginavam que eu ia seguir. Mas acho que isso foi muito importante para a minha formação, sem dúvida nenhuma. Até hoje eu louvo meus pais, né? Minha mãe e meu pai são duas pessoas interessantes. E até o segundo casamento da minha mãe foi com um maestro também, Frank Novaes. Meu padrasto também é músico, e meus irmãos são músicos. E aí não teve jeito de escapar, né? Eu até tentei para sociologia, para antropologia, mas acabei voltando para o teatro e para a música, que na verdade é a minha vocação mesmo. Assim. Queria parabenizar Pô, você por esse projeto, sim, antes de qualquer coisa. Saudar todo mundo que está entrando aí no Instagram, para trazer, falar aqui para vocês todos, para esse público. Dizer que o jornalismo cultural é uma lacuna que está se esvaziando cada vez mais, né? A gente vê notícias de que a Tribuna do Norte demitiu, né, uma série de jornalistas dessa área, que cobriam a cultura no Estado, né? Então, quando você me convidou, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. A gente precisa fortalecer essas iniciativas do jornalismo cultural, porque é o jornalismo que dá a visibilidade suficiente para a cultura chegar na sociedade, né? Sair do nosso meio, do nosso círculo social mais restrito, vamos dizer assim, de amigos, artistas e tal, e ir para o grande público, né? E alcançar as pessoas. Então, essa sua iniciativa, ela vem num momento assim, acho que super importante. A gente precisa ter um olhar mais forte para a cultura, para superar esses desafios que a gente vai enfrentar daí para frente. bem, cara, agradeço demais isso que você disse, né? E como eu falei no início, começou, foi uma brincadeira, era para ocupar o tempo. Só que alguns convidados que eu fui tendo, Irã Barreto, Júlio Lima, a própria Jamile, Jamile acho que foi uma das que mais botou lenha na fogueira, assim, não, você tem Aham. que continuar e tal. E realmente, assim, eu confesso, mesmo sendo jornalista e sempre tendo esse olhar, confesso que eu nunca tinha tentado. Assim, Uhum. a Lacuna eu sabia que tinha, mas que não imaginei que eu seria, com um simples projeto de lives, estaria contribuindo para tentar, pelo menos, dar um contorno a essa lacuna que existe, né? Eu fico muito feliz e isso me motiva muito a dar essa continuidade, né? Eu acho que a gente tem que se fortalecer juntos, né? E eu realmente fico muito feliz por Sim. isso. E a gente sabe que É, brincadeira pra gente que é da cultura popular é uma coisa muito séria, né? exato, é Brincar, verdade. o brincar tá em tudo, né? Se você não brinca, você não cria. Se você não brinca, você não gera interação entre as coisas, Uhum. você não recombina. Então, o brincar, né? O brincar de fazer um videolog ou o brincar de fazer um canal sobre pandemia, ele é fundamental. Quer dizer, às vezes a brincadeira ela tem uma potência Uhum. muito mais forte do que a coisa sisuda da seriedade, né? Ou muito pretensiosa demais. Eu acho que a despretensão e a brincadeira, às vezes, ela gera uma interação muito mais horizontal, muito mais bacana, muito mais criativa. Por isso eu acredito muito assim de começar as coisas brincando, como você começou, e essa brincadeira vai ficando séria. Né? Meu pai até dizia que só quem brinca sabe como se tocar. Tocar é uma brincadeira também, né? Você produzir som, você interagir com um instrumento, com a pulsação, com as alturas das notas. E a gente que estava trabalhando lá no Conexão Felipe Camarão com a criançada, né? A gente vê o quanto é importante a gente trazer esse conceito da brincadeira para a vida, tirar a brincadeira desse lugar de marginalidade, vamos dizer assim, esse lugar do o que não é muito sério, do que é muito, sei lá, é, é, levado sempre como uma coisa menor, né? E na verdade não, a brincadeira tem um potencial incrível de construir uma sociedade nova, vamos dizer assim, até no estilo de você incluir o outro, né? A brincadeira, enfim, é muito importante. Eu lembrei aqui de um documentário que eu estava assistindo, acho que já algumas vezes, sobre o movimento Mangue Beat. Sim. E aí, Chico Sainz, quando tava
se aproximando mais dos mestres e tal. Um dos mestres que ele conheceu foi o mestre Meia-Noite, que era um mestre de capoeira, que criou o Centro Cultural Daruí Malungo, que é um espaço que me lembra muito Conexão, que é um centro de educação através da cultura popular para a comunidade carente lá de Olinda, de Rio Doce. E aí Perfeito. o mestre Meia-Noite contou que quando o Chico conversou pela primeira vez, né, queria saber mais sobre aquilo ali, aí o mestre Meia-Noite perguntou, você quer uma luta ou um jogo? Aí Chico disse, eu quero uma brincadeira. Nossa. A E realmente sacada, foi né? da brincadeira começou um dos maiores movimentos. Acho que o último grande movimento inventivo da música brasileira, para muitos, foi o Mangue Beat, que começa daí, né? De uma brincadeira. De Concordo misturar. plenamente. O Chico Sainz catalisou uma coisa que Uhum. a gente está herdando até hoje, né? Que é a coisa de você trazer a cultura popular para o lugar de pensamento, de invenção, e não só para o lugar Sim, do resgate, do museu, da coisa que está. Mas é a cultura popular como ferramenta de criação, de mistura, de coisa nova, de frescor, né? Então, acho que essa coisa que o Mangue Beat trouxe, de fato, foi assim, o Chico Sainz teve um... Pena que foi um cometa, assim, que passou, né, que, pelo menos na sua presença física aqui nesse plano, foi. foi muito rápido, mas a centelha do que ele acendeu lá, acho Foi. que vai atravessar, assim como o tropicalismo atravessou décadas, né? Como Uhum. referência, ou o modernismo nos anos 20 e tal, é um desses movimentos que vai ficar comemorando centenário, né? Comemorando essas coisas, assim, porque ele foi realmente fundamental. E no meu trabalho com Rabeca, você percebe que o Mangue Beat gerou um impulso na cultura popular que trouxe novas gerações de pessoas dedicadas a instrumentos que seriam considerados Aham. arcaicos ou, né, já em desuso praticamente, né? Então veio o Eu ia Siba citar com, justamente, eu ia né? justamente entrar nisso, né? Porque já que a gente tocou no assunto, você citou, na real, você citou três movimentos que meio que dialogam, assim, a Semana Sem de Arte dúvida. Moderna, né? O tropicalismo, o Mangue Beat, né? Que são quase que desdobramentos É um do tudo outro, né? parte da mesma coisa que essa antropofagia, né? É tudo Uhum. parte dessa coisa de se alimentar das culturas e regurgitar coisas novas. É tudo são facetas de um mesmo. Claro, cada um tem suas especificidades e amplitudes diferentes, né? Mas tem uma coisa ali que está perpassando, é transversal a esses três. Então, quando você vê nos anos 90 surgir uma coisa como o Mestre Ambrósio, né? O Helder Sim. Vasconcelos, Siba, etc. E você vê um rabequeiro tocando com uma linguagem nova, vamos dizer assim, nova e velha ao mesmo tempo, né? Que é aquela coisa Uhum. de você pegar traços que já estavam ali, mas potencializar ele com rock and roll, enfim, com outras batidas eletrônicas e tudo mais. Isso foi um divisor de águas, assim, sem dúvida nenhuma. E eu acho que aqui no estado a gente já tinha coisas assim, tentando, né, fazer leituras. Você tem Cristal, o primeiro disco dela, o Coisa de Preto, era um Sim. disco que se debruçava sobre os cocos, né, assim, de maneira majoritária, hegemônica, né? Então, quando o Cristal começou a tocar naquela época, eu sou um matuto moço moro no mata madeira, mandioca, maniqueira, narcomado de mudar, mandei batia, amarra de marmeleira, malaquia, marinheiro, mangueiro, maracujá, mulher maldosa, madalena, macumpeba, maniçoba, manipeba, mangue, mero, mangá, melo maduro, morcego, mosquitinho, murmo, fim no meio do mundo, mamoeiro, miramar, mestre matoso, morador, medeiro, morado, modeiro, e me bolinho, guza, malicioso, macumbeiro, esse de qualquer maneira, mas a gente se cantar. Quando ele começou a cantar isso, foi quando eu saquei na minha geração que esse caramba, existe Jacinto Silva. Quem é esse cara? Ah, Quem é que faz um coco desse tamanho, todo no M? Quem é que faz esse trava-língua, né? Quem é que explora essa rítmica? Quem é que... Isso trouxe pra gente uma coisa muito importante, que é se reconectar com a nossa história, né? Se reconectar com o que faz o Brasil real, né? Não esse sim. Brasil oficial aí, com Z, que a gente tá vendo, né? Então, acho que esses movimentos foram fundamentais, assim, e o meu trabalho com a Rabeca meio que continua herdando e continua, vamos dizer assim, se debruçando sobre
sobre esses grandes artistas aí que a gente está citando, né? Eu acho interessante, assim, até porque quando se tem um trabalho que voltado muito para a cultura popular, e às vezes se vê muita cultura popular como algo estático, e que não evolui, né? Assim, tem que ser aquela coisa estática, e que não pode se dialogar com outros Com o elementos, contemporâneo, né? contemporâneo, né? Exato. E eu vejo que você consegue equilibrar muito bem essas duas coisas, né, no seu trabalho. É muito natural, assim, para mim, essa coisa da. Quando eu comecei a querer ser artista mesmo, de 10 anos para cá, eu comecei a querer levar a sério essa coisa de profissão, de fé, de ócio, como é que eu vou dizer? Quando você começa a perceber que isso é um sacerdócio, que você precisa Uhum. se conectar com isso, eu comecei a perceber que eu precisava encontrar minha identidade, né? Eu precisei revisitar minhas memórias, da onde eu venho, quem é meu avô, que veio de Canguaretama, quem é minha avó, quem é meu pai, que veio de Parnamirim, minha mãe carioca, como é que é isso, como é que eu me relaciono com isso. E aí eu comecei a perceber que o tempo em que a gente vive e o tempo que nos trouxe até aqui, eles se comunicam o tempo inteiro. E quando você coloca o óculos da cultura popular para ver o contemporâneo, ressaltam-se cores e coisas muito interessantes. Por exemplo, o próprio Siba, por exemplo, quando ele faz o verso lá dele, em cada rua uma igreja, com uma porta escancarada, onde se escuta a zoada do sermão do pregador, em cada esquina um pastor, com uma Bíblia estendida, para cada palavra lida, dando uma interpretação, em cada boca um sermão, em cada pescoço um berço, em cada morada um berço, em cada berço um pagão. Quando ele faz um verso desse, ele pega o formato métrico da cultura popular, da poesia popular, e coloca essa tradição métrica dessa poesia, dessa improvisação, em cima de um tema contemporâneo. Quem é que não sai pela rua hoje, né, hoje em dia, nos nossos tempos, e vê as igrejas se proliferando em todas as esquinas, com um pastor gritando e dizendo o que é que deve ser, o que é que não deve, que é que não deve ser. Quer dizer, e aí você percebe que aquela forma métrica não é velha, Uhum. ou ela não é ultrapassada, pelo contrário, ela é super potente, né? Então, isso eu acho muito importante a gente perceber, porque faz a gente olhar para a nossa cultura de uma outra forma. Então, a cultura Sim. brasileira, ela tem vamos dizer assim, esse tesouro aí, que começou lá com Mário de Andrade coletando seus, como é que eu vou dizer, suas missões folclóricas pelo Nordeste, gravando as pessoas, gravando Chico Antônio, né, gravando Vila Trindade, enfim, todas as coisas daqui do Nordeste especial, Paraíba, Rio Grande do Norte, etc. E se a gente não olhar para isso, a gente tá sendo burro, porque é como alguém te oferecer um tesouro e você dizer que não quer, né? Exato. Cara, você falou que você foi estudar ciências sociais, né? Você tinha alguma. Às vezes eu faço umas perguntas bem fora do que a galera costuma, talvez esteja esperando, porque eu também gosto de explorar às vezes esse outro lado que o grande público às vezes não conhece tanto do artista, né? Você tinha alguma inclinação mais para antropologia? Porque eu vejo assim no seu trabalho, considerando que a antropologia vai se debruçar a estudar culturas, né? Enquanto que a sociologia vai focar mais em estudar a sociedade. Existe, assim, o fato de ter estudado ciências sociais também contribui para o seu trabalho, especialmente esse lado da antropologia, considerando que seu trabalho traz muito essa coisa da pesquisa da cultura? Sem dúvida nenhuma. Antes de responder essa pergunta, vamos prestigiar um pouquinho o pessoal que está aqui Sim, sim, sim. falando aqui. Queria mandar um abraço pro pessoal lá do Ceará que está me assistindo, uns amigos incríveis, Ah, lá do pessoal de Morada Nova, Limoeiro, aquela região ali no interior do Ceará. Lia Chaves, Jade, minha querida. Quem é que mais está aqui?
Olha, Pablo Pinheiro tá aí, meu querido, fotógrafo, amigão. Deixa eu ver quem mais. Hernandes, abraço para você, Hernandes. Bacana ver vocês aqui, minha gente. Satisfação da gente poder passar juntos essa pandemia aí. Hernandes até comentou aqui, é como se fosse uma evolução sem perder as raízes. É isso mesmo, Hernandes, uma evolução sem perder as raízes. É ir para frente, mas sabendo da onde a gente veio, não é isso? Pois bem, a antropologia, claro, ela tem um papel fundamental, porque eu sempre admirei os artistas que tinham junto com o seu trabalho de expressão, vamos dizer assim, com as suas obras, um lastro de pesquisa, né? Então é inegável, por exemplo, eu perceber desde sempre a minha admiração por Antônio Nóbrega nesse sentido, que é Sim, um artista que tudo que ele vai lançar, quando você vê o produto final do que ele lançou, seja um DVD, seja um CD, seja um livro, seja o que for, você vai olhar atrás da obra, tem um véu de pesquisa longo e muito responsável, vamos dizer assim, que exige, que exige dedicação, que exige método, que exige disciplina, que exige uma série de capacidades de diálogo, né, de troca. Então, isso eu acho muito importante e eu acho que as ciências sociais me ajudou a ter essa visão um pouco sobre história da arte, sobre a relação da arte com as culturas humanas, vamos dizer assim, né? E por isso que o meu trabalho hoje principal na música, por exemplo, que é a minha trilogia, que é o Rabecas e Arribaçãs, o Violas e Veredas, e vem aí ainda o Acordeões e Candeeiros, ele tem sempre essa pegada da pesquisa. Então, eu relaciono cada um desses discos com uma região do Rio Grande do Norte, né? O primeiro, que é o Rabecas e Arribaçãs, se refere um pouco à Rabeca de Fabião das Queimadas, que é do Agreste Potiguar. As Violas e Veredas se relacionam um pouco com o Seridó, que é onde tem os primeiros registros de cantoria de viola. Talvez o mais antigo registro de cantoria de viola vem daquela região ali, seridoense. E o Acordeões e Candeeiros, que vai vir, que vai se relacionar com aquela parte lá do Alto Oeste, onde tem uma tradição muito forte de festivais de acordeão, de sanfona, enfim, uma coisa muito bacana. E eu procurei sempre dar um lastro para esse trabalho, um lastro de pesquisa, de poesia, de dramaturgia. Eu gosto disso, assim, eu gosto de repetir no meu trabalho aquilo que me emociona no trabalho dos outros, vamos dizer assim. Quando eu vejo o trabalho de eu ia. outro artista que junta essas coisas, você faz, caramba, isso me emociona, eu quero fazer uma coisa assim também. E isso acaba tornando a gente também uma grande comunidade, né, de artistas de diferentes áreas. Tá aí o Pablito, que não me deixa mentir, Pablo Pinheiro da fotografia, já fizemos viagens juntos para o Seridó, inclusive, para coletar áudios e tudo mais. E eu acho que essa viagem do multi-artista, vamos dizer assim, que vai para o cinema, vai para o teatro, vai para a literatura, eu acho isso um maior barato, é minha droga, assim, que me deixa maluco. Só mandar um oi aqui pro grande Moura, lá da Estação do Cordel, que entrou aí. Grande Moura é um Moura. que saca muito desse universo, né? O cara ele Moura é vem o lá da região Moura é o catacultura. Esse homem nunca É, faltou um show meu. Acho que às vezes eu faço um show assim. Sabe quando você faz um show assim no lugar, você faz, ixi, esse ninguém vai. aham. Caramba, eu vou fazer show nesse canto, nesse horário, nesse dia. Chega lá, tá quem? Tá meu amigo Moura. Um abraço, meu querido. Aconteceu já com o Fuxico uma vez, isso também, que ele e Penha estavam lá presentes. Exatamente. Cara, você falou, já entrando aí no assunto da sua obra, né, da trilogia, Uhum. já tem dois lançados, né, o Arriva, os Rabecas e Isso. Arribaçães, e o Overland, Violas e Violas e Veredas. Veredas. Então, você falou assim dessa coisa de se inspirar em outros artistas e realmente, nosso, é muito perceptível na, na, na sua música, né? Tem uma coisa muito da declamação junto, né?
você também vem do teatro. Sim, A, é, a ligação das linguagens artísticas está muito aí. Assim, é interessante ver como assim, a gente escuta o seu álbum e a gente já imagina a performance indo bem para essa coisa teatral. E você lançou recentemente também o Sonho de Rabeca, né, no Reino da Bicharada, que aí também eu me atreveria a dizer que já o processo inverso, assim, já veio do exato, espetáculo para exatamente. o disco, né? Você meio que não separa as duas linguagens, né? Você gosta de estar sempre com as duas juntas. É. Na verdade, essa junção sempre existiu. A cultura popular ela é muito mais Sim. calcada, você sabe disso também, nessa Os coisa altos, né? dos altos. Se você vai lá para a Idade Média, na Europa, se você vê aqueles menestréis, né, Sim. do jeito que se pensava, é, os jograis, a maneira que se fazia música e teatro, isso sempre existiu. Está na origem desses artistas todos, o próprio Fabião das Queimadas, é um herdeiro do músico declamador, quer dizer, é como se a poesia e a rabeca elas fossem parte de uma expressão só. Então não tem essa separação, vamos dizer assim, que a cultura, vamos dizer assim, mais especialista faz, né? Você só canta, ou só toca, ou só declama, é um todo. E a minha relação com o teatro, claro, potencializou, ajudou a criar essa maneira que eu me expresso. Hoje em dia me sinto cada vez mais à vontade de tocar e de falar e declamar. Isso foi se tornando um prazer. Eu lembro que quando o Galvão Filho me deu a rabeca a primeira vez, que eu ganhei uma Uhum. rabeca, Galvão Filho, um abraço para ele, onde quer que ele esteja, não sei se ele está assistindo, se ele está em casa agora, deve estar de quarentena, mas o Galvão Filho, que é um grande compositor aqui de Natal, me deu a rabeca, e eu era muito fã, sempre fui muito fã dele. Tinha uma música dele que dizia assim: eu tive um sonho colorido, repentino, do pavão misterioso, planei pelo sertão, vi no meu sonho a bandeira do divino, plantei coco com bolada no repente do morão, e fui ficando a serpente cantadeira, junto ao som das lavadeiras, no sol quente dos quintais. Aí que eu percebi que a minha música traz no miolo a energia dos cristais. Ele brincava com essa coisa de ser o poeta que rima, que encontra o âmago das coisas, a origem. Eu já era, pelo trabalho do meu pai e o trabalho do Galvão, que é parceiro dele também, eu já Uhum. tinha na minha cabeça vamos dizer assim, já pairava essas paisagens do poeta nordestino, né? Eu já tinha um pouco de admiração por isso, apesar da minha origem carioca. Uhum. Tá aqui o Hernandes falando alguma coisa bonita aqui para mim. Você não vale, Hernandes, que você é fã demais, não vale. Caio, a Ah, primeira tem nada palavra pra que vem na falar. cabeça é mágico. O que sai de você é uma amostra do arsenal ideológico, de sina, de estudo. Acho que você tem dificuldade de escolher o que vai jogar pro mundo. Obrigado, meu querido. Muito obrigado pelo carinho. Eu sou muito feliz de ter esse carinho de vocês, especialmente nesse momento, né? Estamos nos apoiando mutuamente. De vez em quando converso com esses amigos aí de vários lugares. Já andei um bocado aí pelo interior do Nordeste e por esse Brasilzão e fiz muitos amigos. E a gente continua se falando e se apoiando. Eles votaram pra caramba aí na minha campanha do Som Sem Plugs. Fizeram, Ah. enfim, pessoas amigas. Doido para rever vocês. Concluiu? Fala, eu já me Acho que perdi. concluí. É que é tão legal ver você falando que a gente vai indo, né? É, sim, como eu ia dizendo. Aí, entrando assim, mais exatamente nos discos, olha, a gente pode até dar um tempinho aqui só pra gente, que eu quero falar um pouquinho mais dos discos, né? Mas Claro. assim, você tem assim um. Você é um artista meio. Esses dias eu entrevistei um cara, Pedro Munhoz, que ele é uma figura muito interessante. Ele tem mais de 40 anos de carreira musical e ele é um cara, ele é um trovador, ele só vai ele e o violão, e esse cara já andou 25 países e tudo Uhum. mais.
E aí eu referi a ele como um andarilho, e ele disse, na real eu sou um caminhante, porque o andarilho ele não sabe para onde vai, o caminhante sabe para onde vai. Que massa. E você é uma figura também um tanto caminhante, né? Você tem viajado bastante, inclusive esteve já pelo Oriente Médio, que é a origem da rabeca vem dali, né? Na verdade, segundo os Sim, sim. pesquisadores, vem daquela região, né? É, essa passagem especificamente pelo Oriente Médio, como é que foi essa vivência por lá? Você teve contato também? Não sei qual foi a sua real motivação de ir para lá, mas Aham. você teve esse contato assim com esse universo musical que, digamos, Sim, sim. precedeu a nossa Rabeca, que como a gente conhece? Sim, sim, claro. Vou contar um pouquinho para você como é que foi. Foi um convite de dois amigos já estavam lá, aliás, três amigos já estavam lá, que era o Sami, a Silvia Sol e o Diego Brasil. São grandes artistas aqui de Natal. E eles estavam lá trocando música brasileira num hotel, daqueles super hotéis que tem lá em Doha, no Catar. E o Diego Brasil já tinha feito, se não me engano, 2 anos de contrato, estava já cansado, queria sair, queria voltar, e indicaram meu nome para eu substituí-lo, né? Então, eu assinei um contrato com esse hotel, passei um ano com esses dois irmãos queridos lá, a Silvia e o Samir, que também participam muito do meu trabalho, tocando nesse hotel, todos os dias. Então, foi uma super escola, assim, de tocar na noite e fazer repertório e acompanhar a cantora, coisa que eu não fazia muito, né? Acompanhava mais o meu trabalho mesmo. Então, cresci muito nesse período como músico e também aproveitei esse tempo lá para pré-produzir minhas coisas. Então, eu pré-produzi o Rabecas e Arribaçãs lá, pré-produzi o Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada lá também. Então, foi um ano bem produtivo, assim, deixei muita coisa escrita. E claro que, inegavelmente, a gente respira um pouco dessa origem árabe, não só da Rabeca, mas da Ibéria, né, de maneira geral. Então, Sim. você sabe que os árabes, eles ocuparam a região da Europa antes de eles virem nos colonizar, vamos dizer assim, o Brasil, e deixaram uma série de. Inclusive, tem um livro muito interessante do Luiz Soller, que talvez erre um pouquinho o título, mas é As Influências Árabes no Folclore do Sertão Brasileiro, uma coisa assim. Um livro que eu recomendo, assim. Soller, inclusive, era um violinista, foi professor de Antônio Nóbrega e tudo, e naquele movimento armorial. Ele é Sim, de sim. origem espanhola. E ele escreveu esse livro, que é muito legal ler, porque ele fala sobre isso que ele estava falando agora há pouco, sobre como essa tradição da poesia nordestina e dos menestréis alcança essa origem árabe, A pela própria música, né? Essa escala nordestina, essa sétima, né? totalmente, totalmente. É totalmente influenciado pela música árabe. Quantas vezes eu não passava lá em frente a alguma sinagoga, em frente a alguma coisa assim, e você via aqueles cantos e eu achava que, né, via o eco do aboiador, né? Então, Uhum. eles vão fazendo aquelas micro, né, escalas Microtonais, né? assim, microtonais, exatamente. E quando você percebe, parece que você está no Nordeste de novo. Fora a questão da cultura no deserto, né? Com as cabras, com a coisa que você vê muito lá, essa relação do homem com a terra, com a criação de animais, né? Tem toda uma questão rural lá também, que quando você olha, você enxerga muito o sertão brasileiro também. Isso é muito legal. Eita, Eliseu tá por aí. Denunciei você, Eliseu. Vai ter que ficar agora. Meu amigo poeta, saudade sua. Sabe quando você entra numa live aí, Ave, né? Tem vezes que eu entro assim numa live, aí você diz assim, fulano entrou, aí você faz, eita, porra, eu entrei, agora você fica naquela coisa de assim, agora que anunciaram que eu entrei, será que eu posso sair? Eu posso, né? Não fica às vezes aquela. É,
aquele constrangimento assim. Eu entrei só para dar uma olhadinha, mas aí o É. negócio. Aí você fica mais uns 10 minutos assim só pra fazer. É, exato. Cara, indo pros discos, né? Os dois primeiros que você já lançou da trilogia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um, né? Começando pelo primeiro, né? O Rabecas e Arribações, assim, de onde vem o conceito, né? Assim, você já disse que vai ser uma trilogia sobre, assim, a Santa Trindade da música Exato. nordestina, né? A rabeca, a viola e em breve vai vir o da sanfona. Conta um pouquinho assim, do primeiro disco, assim, o conceito, assim, a composição das músicas, né? As músicas, elas foram feitas para o disco ou já tinha coisa composta antes? Como é Uhum. que foi a concepção do álbum? Perfeito. Os poemas foram feitos para o disco, os poemas que geralmente introduzem as músicas, tem umas recitações lindamente feitas pelo nosso querido Pedro Queiroga, que é um grande ator, meu amigo Pedrão, recitou meus poemas, que foram especialmente feitos para o disco, inclusive a sequência dos poemas indica também uma certa dramaturgia, tem uma historinha subliminar ali contada, de alguém que volta para o seu lugar é quase a história do êxodo, né? De alguém Sim. que sai para tentar a vida e volta para rever sua terra. E algumas músicas foram feitas para o disco, como por exemplo, a lua não é gema de ouro, uivo de lobo na vareda sobre o mar, é prata de tolo, fogo que reluz todo, misteriosa, fogo da pedra lunar. A lua se vai com a cantoria da passarada no meio do coqueirá, e na alvorada, rabeca madrina, canta cantigas do maracatu rural. Essa foi feita para o disco. Essa foi feita para o disco. Mas tem outras que já existiam, obviamente. Tem canções do meu pai, que estavam inéditas e eu regravei aí. Uma delas, inclusive, ganhou um prêmio importante lá em São Paulo, que foi Revoada, ganhou o prêmio Grão da música Hum, brasileira. Esse disco foi muito especial, esse primeiro disco, porque ele trouxe um reconhecimento muito bacana, sim. que eu não esperava, porque era um disco independente, feito por como é que chama, financiamento coletivo na internet. Era um disco que não tinha muitas pretensões, né, de chegar muito longe. E chegou muito longe. Fui convidado para o Senhor Brasil, com Rolando Bodrim, Sim. para tocar. Então foi um disco assim, iluminado, assim, muito especial, que me deu até uma responsa muito grande para ir para o segundo, porque muita gente gosta tanto desse primeiro disco que os meus outros ficaram até menores, assim. Porque é um Você disco fica que meio. Tem que é, repetir a dose, né? é E ser difícil. superior ao primeiro, né? Exatamente. E aí o segundo disco, que foi o Violas e Veredas, veio com uma responsa, assim. E eu acho que eu fiz ele de uma maneira muito mais madura, assim, do ponto de vista da produção. Ele foi muito mais organizado, as Hum, etapas, os arranjos foram. Tem um amadurecimento meu ali, mas eu confesso que o primeiro disco aquele frescor da primeira coisa que você faz né, tem uma certa ingenuidade, tem uma certa, enfim, sinceridade. Quando você vai para o segundo, você já vai cheio de intenções. Ah, eu sim. quero agora manipular isso, quero fazer aquilo, quero fazer de tal jeito. Eu acho que isso também deixa o disco um pouco mais, vamos dizer assim, circunscrito numa, numa coisa, né? Diferente, vamos dizer assim. Mas é um disco incrível, o segundo também, porque ele conta com músicos extraordinários, né? Eu convidei o Humberto Luiz Trio. Humberto Luiz é um grande pianista, enfim, do Brasil e participou desse disco junto com Ayrton Guimarães no baixo, que é professor da UFRN, um grande baixista, baixo acústico. Sami Tariq na percussão, sempre mandando a boa, assim, né? Um super sensível, criativo. Então, é um disco que está aí nas plataformas, viu, gente? Plataformas digitais, todas aí, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube, que quiser. Coloquem lá, Violas e Veredas, que foi o segundo disco, Rabecas e Arribaçães foi o primeiro. E esse infantil, para falar dos três dias, você quer falar dos três, né? A gente vai entrar Vai entrar Só, nesse ainda, né? Vai só um lá. comentário sobre esse segundo, assim, eu acho muito legal. Aliás, nos dois, na verdade, quando você traz algumas músicas do seu pai,
E nesse segundo eu achei massa que você regravou Rio Potengi, que é uma música que o Impacto 5 gravou naquele disco especial do Projeto Memória, né? Exato. E que é um 80 disco e muito bom. pouco. Que a galera às vezes, como foi um disco meio que pós aquela época de ouro da banda, a galera não fala muito desse disco, mas é um disco Aham. muito massa. Eu acho muito legal você ter trazido de volta essa música, né? Porque é uma obra-prima. É uma obra-prima e fala sobre o rio Potengi, que é simplesmente o rio que dá nome ao nosso estado, né? É o Rio É, Grande. O Rio Grande o Rio Grande é o Rio Potengi. E acho que ele tem uma. Sem falar que essa música é uma parceria com Lula Barbosa, que é um grande isso. compositor lá do São Paulo, interior de São Paulo, por ali. E, enfim, eu tinha que repercutir essa obra que o Impacto 5 tinha gravado, a banda que deixou história, né, fez história em Natal. E a gente, infelizmente, tem memória curta, né? As instituições culturais que deviam fazer o papel de preservar essas memórias, de colocar ela no jogo do debate, do coisa, deixa empoeirar, deixa ficar no esquecimento. Então, Flor de Cactos, Impacto 5, enfim, se for citar aqui uma série de, né, iniciativas musicais incríveis, que Natal sempre foi berço da música, assim, de excelentes É. músicos. Até algumas figuras que ganharam uma projeção muito forte, mas que a gente pouco menciona. A própria Ademir de Fonseca, Frei Iraquitã, Sem dúvida. é, o Anúbia Lafayette, Sim, figuras sim. que E no choro, são históricas. Cachimbinho, né? Que tem uma figura fundamental Sim. na discografia do choro brasileiro. Enfim. Tem uma vez eu tava. E aí entra bem numa figura, nossa, que tem muito a ver com você. Uma vez eu tava em 2013, numa Bienal da Uni, em Olinda. Sim, E na programação da Bienal tinha alguns tipo passeios em alguns pontos de cultura, e teve um que foi para casa da Rabeca, no Brasil, sim. lá em Olinda, né, do mestre da família Salustiano e tal. Aí tinha um maluco lá, uma Rabeca tocando o tempo todo no ônibus, tá? Ele tava no evento também. E quando eu vi o cara com a Rabeca, eu já cheguei junto, né? Pra trocar uma ideia. Aham, Ele era carioca, ele era do Rio de Janeiro. E aí ele contando, aí ele falou que era filho de alagoanos e aprendeu vendo o mestre Nelson da Rabeca, lá de sim. Alagoas, né? E aí, quando a gente trocando ideia, ele perguntou de onde eu era. Eu disse, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Aí ele, quando eu falei isso, ele, cara, você é da terra de Fabiano das Queimadas. O cara Nossa, só faltou me colocar no braço. que Só massa, em né, cara? saber que eu era do Rio Grande do Norte, né? Porque o cara Aham. tava louco, programando pra vir, porque ele queria Sim, ir sem ali dúvida. na região do Fabião das Queimadas, né? Ele tava vindo, ia para um evento aqui em Natal e aproveitar para conhecer a Aham. cidade. E É. é muito doido, assim, você vê como figuras que estão de outros estados, assim, Claro, engrandecem tanto claro. nossas riquezas É. e aqui passam batido total, né? Exato. Inclusive, sobre isso, eu vou fazer um merchan rapidinho, que eu estou fazendo uma série de conversas sobre Rabeca, que é no YouTube e no Facebook. Todo mês estou fazendo, chamado Memória da Rabeca Brasileira. O primeiro episódio foi sobre Fabião das Queimadas, Sim. e eu trouxe um dos biógrafos de Fabião, né, o Irani, o Agostinho, que você conhece também, para Sim. conversar sobre Professor Agostinho. o professor Agostinho, trouxe o Alício Amaral, que é lá de São Paulo, tem uma pesquisa bem bacana também sobre Rabeca. Foi uma conversa bem bacana. E o próximo episódio dessas conversas é agora, essa semana, quinta-feira, dia 28. Quem quiser ficar ligado para assistir essa série de 7 episódios que eu vou fazer. E quero, ao final da série, editar o áudio e fazer uma série maior de podcasts para ficar o documento, vamos dizer assim, né, para Ah, chegar mais longe aí do que tudo que foi discutido, tudo que foi convidado e isso é legal. Essa memória eu acho importante uhum. deixar. Acho que é uma coisa, mesmo que a gente faça de maneira independente, meio sem apoio de ninguém, mas tem que fazer, é o nosso papel, nossa É, missão é fazer isso. aí vai ser pela gente mesmo, cara. Nós é nós. Nós estamos juntos. É.
Depois de Deixa, nós, os deixa eu outros são os aproveitar só outros que, e que só. a tarde começou a cair aqui. Eu vou acender a luz Sim. aqui, porque começou Beleza. a perder a luz natural. Só um minutinho. Aham. Certo. Galera aí que tá acompanhando, né? Que chegou depois, eu sou Abner Moab, músico, jornalista, comando Pandemia Cultural, né? A gente tá experimentos, assim, em breve Pronto. vou estar dando uma melhorada aí nos sinais de internet. Eu vi uma galera às vezes questionando talvez a qualidade da imagem e tal. A gente tá melhorando aqui. Eu falo de uma periferia, sinais de internet da periferia sempre são mais Sim. complicados. Mas em breve vai estar, vou estar dando um up, aí já comecei a articular isso hoje. A gente vai administrando isso, mas acho que está dando para acompanhar legal, né? Assim, o áudio está dando para entender tranquilo, né? Vão Massa. dizendo aí, vocês que estão assistindo, o que está É. E, Caio, acontecendo. a gente já vai até caminhando até no final, e aí falando até do. Agora sim, falando do Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada, né? Fala aí um pouquinho tanto a peça, né, como o álbum, né? Que na verdade Sim, já é um desdobramento é um desse espetáculo. desdobramento. Esse espetáculo ele surgiu com essa coisa justamente de querer trazer as gerações mais novinhas, as crianças, para começar a adentrar nesse universo da cultura popular brasileira, né? Então, Sonho de Rabeca no Reino da Bicharada começou como espetáculo de teatro do grupo Estação de Teatro, do qual eu faço parte. E quando a gente começou a circular e a gente sempre via a cobrança dos pais, né? Não tem um CD, não tem um DVD, não tem, né? Sempre no final do espetáculo, aquele momento de tirar foto, não sei o que, ficava essa cobrança. E a gente ficou com isso na cabeça, até que surgiu a oportunidade de um edital que nós gravamos, mas ficou num âmbito bem aqui natalense mesmo, uma tiragem pequena, uma coisa não chegou muito longe o disco. E eu queria que esse disco chegasse longe. Aí, como eu sou meio atrevido, aí fui lá no escritório da Aquarup, que é o selo de música lá de São Paulo, em que Xangai lança seus discos, Vital Farias, Massa. né, essa turma toda, que eu sou fã. E aí eu também quero lançar disco para esse povo. Aí fui lá. Fui lá, inclusive, inicialmente para falar da trilogia. Olha, tem uma Hum, trilogia que eu acho que tem a ver com o selo de vocês, o selo de vocês tem essa a Quarup Music tem um pouco essa missão de retratar esse tipo de iniciativa. Mas aí eu senti que o cara, o mercado fonográfico está mudando, pessoas novas como você é difícil, e já no final da conversa eu disse, aí tem um disco infantil também. Quando eu falei disco infantil, ele arregalou os olhos assim, porque ele disse que para disco infantil é diferente. Em São Paulo tem um mercado que consome, enfim, produtos de qualidade, né, infantil, muito fortemente, ainda mais ligado à cultura popular. E aí eu já saí de lá praticamente com acertado de lançar o disco pela Quarup, né? E aí ganhou um encarte novo, super bonito. Tá aí nas plataformas digitais também, quem quiser ouvir. Isso nada mais é do que contações de história, né? Essa tradição da oralidade brasileira, ao som da rabeca e recriando coisas que já existiam, né? Então, uma homenagem muito forte a Elina Julião, a Gonzaga, a Antônio Nóbrega, ao próprio Antônio Francisco, que é o nosso maior poeta aqui do estado, né? Eu fiz como é que eu vou dizer? Eu fiz uma adaptação do sim. disco clássico, célebre dele, né? Que é Os Sete Constituintes, ou Os Animais Têm Razão. E, enfim, é um disco que eu adoro porque ele mantém essa minha conexão com esse público que é super massa de você tá junto. Tanto é que a gente criou o canal no YouTube também, né, que é o Estação Criança, em que eu conto algumas histórias também. Quem quiser depois encontrar lá, tipo Macaco e a Velha, tem coisas assim que a gente conta no canal do YouTube chamado Estação Criança. E eu sempre estou fazendo essa dupla, vamos dizer assim, investida aí no público infantil e no público adulto também, porque eu gosto das duas coisas. E hoje eu tenho a minha filhinha também, de 3 aninhos, que eu já posso brincar com ela, já sabe cantar
Convidei a comadre Sebastiana para dançar. Estou alfabetizando ela com o Jackson do Pandeiro. Começa as vogais, Aí minha ela, filha. Aí ela faz ah, A, E, I. ela fala Y também. Fala Y também. Aí o Y é o que ela mais gosta de dizer. Eu acho muito massa esse trabalho, cara, porque assim, às vezes eu entrevistei nas primeiras edições do projeto a Jamile. E a Jamila Uhum. tem um projeto infantil também, né? Sim, verdade. Que apresentar a Jamila Super Caixinha de bacana. Blues, que ela falou assim de que às vezes não se dá muita atenção ao público infantil e fazer realmente um trabalho realmente assim, pelo menos aqui em termos de Natal, um trabalho realmente assim que tem uma qualidade, um cuidado no repertório, né? Uhum, uhum. E é muito legal o seu trabalho, ainda mais trazer esses elementos da cultura popular, né? Apresentar para as crianças, ainda mais, até porque a gente sabe assim, é nessa fase da vida que elas vão absorver as informações que vão formar intelectualmente a personalidade delas e que elas vão levar para o resto da vida. Então é muito importante esse contato nessa fase inicial da vida. Né? Eu acho que é um projeto assim fantástico que você realiza esse projeto. Poxa, obrigado. Eu acho que eu me coloco no lugar delas. Quando eu era criança e eu assistia algum espetáculo ou eu ouvia algum disco infantil que me tocava, eu me lembro até hoje, né? Esses momentos de emoção estética, vamos dizer, da fruição estética, quando você é criança, eles marcam muito forte. Eles abrem panoramas, né? Na sua cabeça. Então, eu não esqueço dos meus discos que eu gostava quando era criança, né? E isso me forma de alguma maneira também. Então é uma responsabilidade muito forte para a gente ficar tratando como se fosse uma coisa menor. Isso Sim. acontece de maneira geral. No teatro também acontece isso, né? Como se o teatro infantil fosse sempre um teatro menor, um teatro mais, né? Não é, Macários? Macários está aí, o mestre do teatro, meu amigo querido. Estou aqui falando besteira não, né, Macários? No teatro também acontece isso. Cara, a gente já vai se caminhando para o final, então assim, antes de mais nada, eu já queria lhe agradecer essa disponibilidade de bater um papo, assim, eu fico muito feliz mesmo, porque sou muito fã do seu trabalho. Eu não sei se a Rabeca sua tá aí perto, não sei se tá aí. Nem De tá, mas repente, a pega ali gente minha podia Rebeca, por até, de favor. repente, concluir com você tocando alguma coisa assim, pra gente terminar legal. A Claro, gente fazer já uma vai aqui despedida caminhar para os musical. últimos 7 minutos aqui de live, né? Que o Instagram tem esse limite de 1 hora. Ah, é verdade. A gente tem 7 minutos ainda, então dá tempo de você tocar alguma coisa. Então, e antes de mais nada, eu lhe agradecer essa disponibilidade e eu fico muito feliz, de verdade. Eu que fico feliz, enquanto vou abrindo aqui a Rabeca e afinando ela para terminar com música, Ah, vou recitar um poema que tem me consolado muito esses dias, me inspirado muito, que é O Rei e o Palhaço, que que o Nóbrega até gravou, e diz assim uma letra muito interessante, é como se fosse o palhaço falando para o rei, assim, sua coroa é de ouro, o meu chapéu é de palha, sua roupa é de malha, o meu gibão é de couro, sua justiça é no foro, minha lei é o consenso, o seu reinado é imenso, minha casa é meu país, você é preso ao que diz, e eu digo tudo o que penso. Você vem trazendo a arma, e eu vou baixando a guarda. Você vem vestindo a farda, e eu de roupa colorida. Você disputa a corrida, e eu corro para relaxar. Sua marcha é militar, a minha é de carnaval, seu traje é de general e eu visto pena e cocar. Você vem na força bruta e eu vou na ginga mansa. Você vem erguendo a lança e eu erguendo a batuta. Você me traz a cicuta e eu te dou chá de limão. Você diz que é capitão, eu sou só um mensageiro. Você é um brigadeiro e eu sou só um folgazão. Você liga a motosserra e eu planto flor no cerrado. Você só anda calçado e eu piso com os pés na terra. Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz. Você busca sempre mais. Eu só quero o que é meu. Você se acha europeu e eu sou dos canaviais.
Quem tem ouvidos para ouvir que ouça. A lua não é gema de ouro, ruído de louco labareda sobre o mar. É prata de tolo, fogo que reduz no fogo, misterioso é o rosto da pedra lunar. A lua se vai com a cantoria, da passarada no meio do coqueiral. E na alvorada a roda da matina, canta cantigas do maracatu rural. A lua não é gema de ouro, ruído de louco labareda sobre o mar. É prata de todo fogo que reluz no fogo, misterioso é o rosto da pedra lunar. A lua se vai com a cantoria, da passarada no meio do coqueiral. E na alvorada a roda da matina, canta cantigas do maracatu rural. Canta cantigas do maracatu rural. Obrigado, minha gente. Eita, Maguinho da Silva, abraço para você, abraço Vera Lúcia, Macares, todo mundo que está aí, Hernandes acompanhou, satisfação, nos vemos em breve aí nas lives da vida. Obrigado, Galera que, Wagner. eu que agradeço, Caio. Galera que acompanhou, me sigam. Essa live ela fica aí no IGTV, agora disponível aí para sempre. Mas quem quiser ver minhas outras entrevistas, na minha bio tem um link que vai para uma playlist no YouTube. Tá tudo lá, eu tô postando todas, essa vai para lá também. E quarta-feira, né? Agora eu vou fazer segundas, quartas e sextas. Era segunda a sexta direto, mas estava bem corrido. Então agora segunda, quarta e sexta eu vou estar aqui sempre com algum convidado daqui de Natal ou de outro lugar. A gente vai ampliando aos poucos. Quarta-feira eu vou estar aqui com o cantor Júnior Santos. É um cantor assim da nova geração, um cara sensacional. Vamos bater um papo muito legal. Vai ser um pouquinho mais tarde, por conta da disponibilidade dele. Então vai sair 7h30 da noite. Eu vou estar aqui na quarta-feira. E é isso. Me acompanhem, me sigam, sigam o Caio, sigam ele nas plataformas, ouçam o trabalho dele, que é um trabalho belíssimo. E é isso, galera. Tenham um bom final de tarde, um bom início de noite e fiquem em casa. E fora Valeu, Caio. Bolsonaro! E fora Bolsonaro sempre.